Meu nome é Wenderson Luiz, marido da Dani, pai do Luiz, pai da Aurora. Pai, a gente não sabe se é da Serena, se é do Abner, se é da Helena. Tá vindo mais um bebê por aí. Os pastores estão derramando aí essa unção de multiplicação, né? Quem quer recebe aí no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E quanto mais você faz assim, ó, passa-te de mim esse cálice, mais ele te pega. Aleluia. Meu Deus. E nós estamos aqui com essa missão. Eu gosto muito de dizer que nós somos uma família, né? E é por isso que eu trouxe essa essência. Hoje eu tenho uma família. E isso está atrelado naquilo que nós vamos falar hoje, né? Se nós temos uma família, se nós temos construído algo, se nós estamos chegando em algum lugar, é porque houve um começo, é porque houve um momento ali onde o Senhor deu o start. E o tema dessa palavra, dessa noite, justamente fala sobre isso. 5 votos para transformar a sua vida. E nós estamos aqui já caminhando com os pastores desde 2019. Em junho de 2018, se eu não estiver enganado, eu precisei tomar uma decisão de posicionamento. Eu precisei fazer algumas escolhas. Eu precisei deixar algumas coisas. Eu precisei deixar algumas pessoas. Eu precisei fazer um voto. E é através desse voto que hoje eu tenho caminhado e eu tenho vivido e celebrado e visto tantas coisas. E quantas coisas Deus tem feito na minha vida, na minha família e através daquilo que Ele tem derramado. 5 votos para transformar a sua vida. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Assim diz o salmista lá em Salmos, número 56. E o sábio Salomão em Eclesiastes disse: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Meu Deus. Nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre o que é voto. Será que voto é uma promessa? Será que voto é um propósito? Como é que isso funciona? Porque mesmo como igreja, nós ainda nos pegamos nessas dúvidas, nessas situações. E é necessário que haja um entendimento bíblico daquilo que nós estamos fazendo. É necessário que haja, sabe, um destravar na nossa mente, para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem para cada um de nós da maneira correta. Muitos de nós não vivem ainda, sabe, a abundância da paternidade, porque nós não enxergamos Deus como nosso Pai. Meu Deus, que terrível é não ter um conhecimento, que terrível é não enxergar as coisas do jeito que Deus faz, através do prisma, sabe, como o nosso pastor sempre fala, através dos óculos de Jesus. E nós estamos aqui para aprender um pouco mais juntos daquilo que Ele tem para cada um de nós. 5 votos para transformar a sua vida. Você quer ter a sua vida transformada? Amém? Aleluia? Vocês estão comigo? O voto, ele é uma disciplina espiritual bíblica. Não muda a Deus. O voto, ele não gera mudança em Deus, mas tem poder de nos moldar e mudar. Quem que muda nesse processo? Nós. Quem alcança, sabe, amadurecimento, quem alcança um caráter transformado nesse processo? Nós. Essa é uma frase do pastor Carlito Paz, da igreja da cidade. E é interessante que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz bem assim, ó: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como eu disse, o voto ele passa por um posicionamento. O voto ele não tem nada a ver com promessa. Promessa é quando você pede algo a Deus, aí você espera isso acontecer, você espera receber, e aí você faz algo em troca. Isso é promessa. O voto ele vai além disso. O voto é quando você toma um posicionamento sem Deus fazer nada. O voto é quando você decide, sabe, trilhar um caminho sem Deus te oferecer nada em troca. Esse é o propósito do voto. Isso é o voto de verdade. Um cristão em Jesus morreu para o mundo, e o diabo não tem poder sobre um defunto. Amém? Assim diz Henry e Richard Blackaby,
no seu livro Experiências com Deus. E muito mais, sabe, do que ser chamado para liderar, muito mais do que ser chamado para servir, muito mais do que ter um encargo ou um cargo, muito mais do que fazer qualquer coisa, o nosso primeiro chamado é a santidade. Deus, Ele nos chama para ser santos. Deus, Ele nos tira, sabe, como um povo separado, um povo remido, um povo de exclusividade dEle. E muito mais, sabe, do que fazer qualquer coisa. Pensa aqui comigo. Você que serve, você que já está em algum ministério, você que lidera alguma coisa, muito mais do que qualquer coisa que você faça aqui dentro. O seu primeiro chamado é o chamado para santidade. É um chamado de separação. E isso está atrelado justamente com os votos. Efésios 1:3 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meu Deus. E é interessante que nós esquecemos daquilo que Deus tem, sabe, pedido para o seu povo. E eu acho muito lindo, porque a única coisa que Deus nos pede é justamente isso. É a busca por um caminho de santidade, é a busca por um caminho que agrada o coração de Deus. E em um encontro de mentoria com os nossos pastores, o pastor e doutor Edmund Chan, de Singapura, ele disse a seguinte frase: eu não tenho nada a perder, nada a esconder e nada para provar. E assim deve ser a vida de um cristão autêntico. Você não precisa, sabe, provar nada para ninguém. Você não tem nada a perder. Você não precisa se esconder de ninguém, porque Deus nos libertou para que verdadeiramente, sabe, sejamos livres. E é esse o caminho que nós devemos buscar. Amém, igreja? Sabe, a santidade, ela é um dever de cada um de nós. Ele é um dever pessoal. Sabe, é muito sobre você e Deus, é muito sobre o seu lugar de secreto. Só que mesmo sendo algo de você e Deus, é algo que transborda e também alcança outras pessoas. Porque se você é um pai e você cuida da sua família, se você gere ali a sua família e você busca o caminho da santidade, automaticamente a sua esposa também vai buscar um caminho de santidade. Automaticamente os seus filhos vão buscar esse caminho de santidade. Se você é um homem íntegro, se você é um homem correto diante de Deus e diante dos homens, os seus filhos trilharão esse caminho. E é interessante que os votos, sabe, eles são para sacrificar a sua vida em honra a Deus, para que você possa também receber paz e alegria, só para você não, mas também para servir o seu próximo. Amém? E a minha pergunta para você nessa noite é: você já fez algum voto? Você já fez alguma loucura, sei lá, você já raspou o seu cabelo, uns já deixaram aí a barba crescer? E pensa numa coisa assim que me marca muito, é quando Deus me pede para rapar o cabelo. Deixa eu contar para vocês. Essa cabecinha linda aqui, só é linda com cabelo. Sem cabelo parece que passou assim uma unha de máquina e rugiu aqui atrás. Não é bonito não. E como Deus trata o meu orgulho quando eu tenho que fazer esse voto, meu Deus. Sabe, eu vou lá cortar o cabelo chorando. Mas é muito melhor você entregar para Deus aquilo que Ele tem pedido. É muito melhor você decidir trilhar um caminho de santidade, um caminho de obediência, um caminho que agrada o coração de Deus. Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 16, diz bem assim: os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Meu Deus. E como é difícil cumprir um voto. Sabe, como é difícil tomar essa decisão. Eu lembro muito bem quando a nossa pastora, ela raspou o seu cabelo. E o quanto foi emocionante ouvir aquela história, ouvir o testemunho de algo que Deus pediu que ela fizesse. Porque se você caminha com Deus, se você vive uma vida com Deus, você ouve Deus. E Deus, Ele te pede coisas. Deus, Ele te pede posicionamentos. E às vezes é necessário deixar algumas coisas.
Eu estava conversando com a Fabiana, e a Fabiana, ela me deu a seguinte palavra: às vezes é necessário deixar a mala na porta, deixar a mochila na porta para entrar numa nova estação. E é assim, Deus muitas vezes nos pede coisas. E aí a pastora conta que ela foi falar para o pastor, né, que o Senhor havia pedido, e aí o pastor olhou para ela e falou: faz. Amém. Que lindo é quando alguém ouve a voz do Senhor. Que lindo é quando alguém se desprende, quando alguém se doa, quando alguém, sabe, oferece isso para o Senhor sem receber nada em troca. Porque o voto, ele não espera coisas em troca. O voto é algo que você faz, é algo voluntário. Se você receber alguma coisa, é um bônus, é um plus, e amém. E se não receber, amém, está tudo certo. Tudo é dele, é ele que sabe de todas as coisas, tudo pertence a ele. E nós somos apenas seus filhos aqui na terra. E é interessante que algumas pessoas desprezam o voto, algumas pessoas dizem que isso está fora de moda, mas o Senhor, ele sempre nos orienta a fazer. Muitas pessoas chegam a dizer que isso é legalismo. Não, mas agora eu já fui salvo pelo sacrifício de Jesus, né? Eu estou na graça, e se eu estou na graça eu não preciso fazer um voto ou caminhar em cima do jugo de um voto. Porém, pensa aqui comigo. Pensa aí numa pessoa desocupada. Pensa numa pessoa que tem tempo livre, uma pessoa que não faz nada, que não tem compromisso algum. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim: isso é um encosto. Meu Deus, é alguém que é inútil também, sabe, na casa do Senhor, diante de Deus. Porque Deus, ele não nos salvou para que a gente ficasse sentadinho, bonitinho, sem fazer nada. E é interessante que o voto, ele fala também sobre sacrifício, sobre disciplina, sobre comprometimento. E nós sabemos muito bem que a disciplina, ela é a capacidade, sabe, de ser controlado, de se controlar, de viver uma vida ali, seguindo alguns fundamentos, seguindo alguns preceitos. E não existe vida cristã que agrade a Deus se você não fizer um sacrifício, se você não tiver uma disciplina, se você não tiver um comprometimento. Meu Deus. E Deus, ele trata esse assunto tão sério, ele leva isso tão a sério na sua palavra, que ele sempre nos diz e ele nos exorta para que nós possamos zelar pelo nosso voto. Volto a repetir esse texto de Eclesiastes: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Amém? Mas, Wenderson, qual que é o caminho? O que eu preciso fazer? Como é que eu ingresso nessa caminhada? Como é que isso começa? E o primeiro voto, sabe, para transformar a sua vida é: trate seriamente o pecado em sua vida. Meu Deus, tudo começa com uma limpeza, tudo começa com uma organização, sabe? Deus, ele não habita em um corpo sujo, ele não habita em um templo sujo, numa casa mal organizada. E quando eu digo casa, eu me refiro aqui ao coração do homem. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Deus, ele não se agrada com uma vida regada ao pecado. E o primeiro voto é justamente isso: é você organizar, sabe? É você dar nome aos bois, é você trazer o seu pecado, ter a consciência que você é um pecador. E o pecado, ele se apresenta de várias formas, sabe? O pecado tem várias faces. Quantas vezes você estava ali no happy hour da sua empresa, e aí tem algum amiguinho seu lá, e ele fala: vai lá, cara, faz isso, não dá nada não. Não liga com sua mulher não, cara, deixa ela em casa. Não, vamos lá para uma baladinha. Tudo é muito bom. O pecado, ele tem várias faces. O pecado geralmente é bonito. O pecado, ele até exala um perfume cheiroso, ele te atrai. Mas o pecado, sabe, desgraça a sua vida. O pecado, ele te aprisiona.
E o tempo todo nós estamos aí nesse ambiente onde a mídia nos traz o sentimento de que o pecado é legal, de que tudo pode, tudo está certo, você pode fazer o que quiser, o seu corpo é seu, você é livre, você é dono das suas escolhas. E eu vou ler um artigo aqui com vocês, da revista Veja, de número 19. Esse artigo saiu no dia 12/5/2010. Olha só. Os adolescentes e jovens brasileiros começaram a vencer o preconceito contra os homossexuais. E nunca foi tão natural ser diferente como agora. É uma conquista da juventude que deveria servir de lição para muitos adultos. Misericórdia. Isso aqui foi em 2010. Em 2010, onde muitos assuntos ainda eram maquiados, ainda eram ali alguns tabus. E hoje, você sempre vai se deparar com situação, sabe? Você que é pai, às vezes seu filho vai trazer para você uma situação que aconteceu na escola, sabe? O marxismo, infelizmente, tem tomado espaço nas escolas, nas cidades, nas mídias. Você sempre vai ouvir alguém falando que é tudo natural, está tudo certo, você pode fazer o que você quiser, você pode ficar com quantas pessoas você quiser, não importa se é menino, se é menina, vai lá ser feliz. Misericórdia. E a gente percebe que a cada tempo que passa, isso se torna mais gritante. A cada tempo que passa, o pecado ele tem ganhado mais força no meio da sociedade, no meio das famílias. O pecado ele tem uma boa aparência. Ele é atrativo, ele é apelativo, sabe, na sociedade. E muitas pessoas, hoje, elas até estão na igreja, elas se sentem limpas, mas estão cheias de culpas. Meu Deus. E olha só, a Bíblia nos diz que a alma que tiver prazer no pecado, ela morrerá. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, o texto diz bem assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18, no versículo 19 e 20, mais uma vez ele fala, olha só: uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é o que morrerá. Meu Deus. E é o que os pastores têm nos ensinado nessa casa. Comece a dar nome aos bois. Se você parar para prestar atenção, você vai entender o seguinte: todo homem sem Jesus, isso a gente aprende muito com o nosso pastor, nos homens da casa, todo homem sem Jesus, ele é um viciado. Todo ser humano sem Jesus, ele é uma pessoa viciada. Viciada em mentira, viciado em prostituição, viciado em pornografia, viciado em inveja. E todo viciado, ele só consegue ser recuperado, ele só consegue mudar quando ele entende que ele é doente. Quantas e quantas pessoas vão para as clínicas de recuperação, passam até uma temporada lá e não conseguem, sabe, voltar para o convívio sem abandonar as drogas, justamente por conta disso. Porque eles não entendem que eles estão doentes. E assim é com o pecado em nossas vidas. Sabe, o pecado ele não é um problema, ele é um pecado. Não adianta nós, sabe, mascararmos o pecado, colocar ali uma palavrazinha bonita para tentar maquiar, sabe? Chame os seus vícios e desejos carnais pelo nome. Se você é invejoso, o pecado é inveja. Se você é mentiroso, o pecado é a mentira. Se você é avarento, o pecado é a avareza. Se você é orgulhoso, o pecado é orgulho. Sabe, as coisas só vão começar a mudar na sua vida quando você começa a tratar o pecado de uma maneira mais séria. E o primeiro passo é chamar o pecado pelo nome. Qual é o seu pecado? Qual é o meu pecado? Nós precisamos levar esse pecado diante do Senhor e falar: Deus, é isso aqui, ó, eu sou mentiroso, eu minto mesmo, esse é o meu pecado. Eu não tenho problema com a mentira, não. Esse é o meu pecado, Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu sou um adúltero. Deus, eu sou um invejoso.
Deus, eu sou um orgulhoso, esse é o meu pecado. A sua vida, ela só se transformará quando você começar a dar nome aos bois e levar os seus pecados para Jesus. E não é chegar diante do Senhor e falar: Deus, me perdoe pelas multidões dos meus pecados. Não. Você lembra de Davi? Quando ele cai, e ele entra em consciência que ele caiu, e ele fala assim: pequei, somente contra ti pequei. Esse é um posicionamento de um coração que entende, sabe, que errou, que pecou. Esse é um coração arrependido, esse é um coração que está em busca da graça do nosso Senhor. E se você é uma pessoa mal-humorada, sabe, não diga que você tem problema com a indignação. Não, você é um cara mal-humorado, sabe? Seja uma pessoa leve, sorria, busque relaxar, sabe? Busque confiar plenamente no que Deus pode fazer. Amém? Repita assim comigo: Senhor, eu não quero mais ser impaciente. Meu Deus, todo pecado conhecido deve ser nomeado, confessado e abandonado. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Esse foi o primeiro voto. E o segundo voto é: não seja possuído por coisa alguma. Filipenses 3,8 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Na vida cristã, esse aqui é um paradoxo. Nós não temos nada, tudo é dele, tudo pertence a ele. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus tem feito na terra, e nós precisamos nos lembrar o tempo todo disso. Você já viu aquelas pessoas que têm aquele senso de que tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu? Gente, a gente não tem nada. Os nossos filhos não são nossos. As nossas vidas, que a gente chama de nossa, não, essa é a minha vida, ela não é sua, sabe? O seu tempo, ele não é só seu. Os seus bens, os tesouros que você tem acumulado, não é só seu. Você está apenas administrando aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E se você tem administrado muitas coisas, sinta-se honrado. O Senhor tem confiado em você. Nós precisamos entender. Filipenses 2, 8 e 9 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse aqui é o caminho do sucesso. Que nós temos Jesus, Filho de Deus, poderoso. Ele se esvazia, sabe, de si. Eu gosto muito de imaginar, eu fico imaginando assim, Jesus pegando aquela coroa, coisa mais linda, maravilhosa, deixando ali no seu trono e vindo à terra em forma humana. E nós achamos que nós somos donos de alguma coisa. E nós ainda achamos que nós somos alguma coisa. Nós devemos ser libertados, sabe, do senso de possuir, de querer tudo para nós. Precisamos sempre nos lembrar que a vida cristã, ela é uma vida de boa mordomia. Nós só estamos aqui cuidando daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Marcos 12:1, o texto diz: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. E aqui nós entendemos a diferença do dono e do administrador, né? O que a Bíblia fala sobre nós? Nós somos o quê? Os trabalhadores dessa vinha. Nós somos chamados de ceifeiros, aqueles que trabalham, sabe, na seara do Senhor. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Só que nós queremos tomar uma posição que não é nossa. Nós queremos ter o senso de que
somos donos de alguma coisa, de que nós temos alguma coisa. Tome, Deus, aqui está, é teu, e o que é teu te damos. Meu Deus, se Deus te pedisse algo, alguma coisa, você estaria disposto a entregar? Se Deus te pedisse algo nesse exato momento, qual é o tamanho do seu desprendimento? Será que você realmente abriria a mão? A vida real cristã é marcada pelo fato de tudo ter e nada possuir. Ame a Deus e use as coisas. Não use Deus para obter as coisas. Não coloque Deus acima, sabe? Aliás, não coloque as coisas acima de Deus. Há um provérbio popular que diz: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. E o que doei, eu tenho. Meu Deus. 5 votos para transformar a sua vida. E o terceiro é: escolha não se ressentir quando a ofensa chegar. Aqui está a parte mais difícil do negócio. Quanto o ser humano tem de senso de justiça, o quanto muitas vezes nós somos machucados, e o quanto essas feridas, elas gritam dentro de nós. E nós temos que escolher. Aqui há um processo de escolha. A escolha está sobre mim, está sobre você. Nós escolhemos. É o que os pastores nos ensinam, sabe? Nós não escolhemos aquilo que as pessoas farão com nós, mas nós temos poder de escolher aquilo que nós vamos fazer com as pessoas e a forma que nós vamos reagir. E ressentir nada mais é do que sentir novamente. E o ressentimento, ele traz uma vida amargurada. O ressentimento, ela cria ali dentro das pessoas algo que fica tão grande que essa pessoa ela para de viver. Ela começa a viver ali presa nas suas feridas. Ela começa a viver presa nas suas dores. Esse é o poder do ressentimento. Não há como impedir que as ofensas cheguem até você. Nós não temos controle do que as pessoas podem fazer conosco. E olha só que interessante, e mesmo com um senso de justiça que grita: queremos justiça, isso é injusto. Êxodo 23, versículo 22, o texto diz, aqui é o Senhor falando: serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Também diz Salmo 135:14. É o Senhor que advoga as nossas causas. É o Senhor que trata os nossos dilemas. É o Senhor, sabe, que faz justiça por cada um de nós. Como eu disse, sentir é humano, ressentir é um pecado. Será que nós estamos presos no pecado do ressentimento? E é um caminho tão sorrateiro, é tão, sabe, é uma linha tão tênue que você acha que não está carregando nada, você acha que está tudo certo, você acha que está tudo resolvido, mas mexe, vira, aquela ferida ela vem, sangra, e aí você se lembra que alguém te machucou, você se lembra que alguém te feriu, e você volta a caminhar sobre as suas dores, e você volta a caminhar sobre as suas feridas. Nós temos um axioma aqui nessa casa, e nós carregamos isso de uma maneira muito poderosa, que toda ferida sarada é o ministério aberto. Toda ferida sarada é um ministério aberto. Então talvez hoje essa ferida que esteja gritando dentro de você é algo que Deus está tratando, para que através de você, através daquilo que Ele está fazendo na sua vida, você seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Nenhuma arma forjada contra eu, fala aí. Aleluia. É o que a Bíblia está dizendo. E eu refutará toda língua que me acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Onde estão os servos nessa noite? Onde estão os filhos? Onde estão aqueles que tomam posse dessa herança? Esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Rick Warren, em seu livro, ele fala: eu não sei o segredo do sucesso,
mas o segredo do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Você conhece alguém que vive assim? Em função dos outros, tentando agradar? Sabe? Você já viu aquela pessoa que ela é camaleão? Ela vai mudando, mas para agradar outra pessoa. E ela vai mudando, e ela vai mudando, ela vai mudando, ela vai mudando. De repente ela mudou tanto que ela nem sabe mais quem ela já perdeu a sua identidade. Eu gosto muito de um, acho que um memezinho, não sei se é meme, de um sapinho na panela, que a história fala que quando você coloca um sapo na panela, e aí liga ali o fogo, né? Quando a água começa a aquecer, esse sapo ele vai se adaptando à temperatura. Ele vai se adaptando, ele vai se adaptando, ele vai se adaptando. Só que chega um momento que aquela água ela entra em ebulição, ela começa a ferver e esse sapo ela não consegue mais sair daquele lugar. Porque ele se adaptou tanto àquela temperatura que agora aquela mesma água que ele estava se adaptando a ela, cozinhou a sua própria carne. Meu Deus, e é assim as nossas vidas. Quantas vezes a gente começa a mudar, a querer agradar as outras pessoas? Quantas vezes a gente negocia princípios? Quantas vezes a gente deixa aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para agradar as pessoas que estão ao nosso redor? Amém? 5 votos para transformar a sua vida. 4, jamais passe adiante algo que prejudique outra pessoa. Mateus 12:36 diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Meu Deus, o que nós temos falado durante o nosso dia a dia? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? E é interessante que o fofoqueiro, ele não tem lugar no favor de Deus. Tem algum fofoqueiro aí? Não responde não. Não precisa levantar a mão não, que fica tenso. Maledicência, fofoca são vícios, e quando você se acostuma a fazer isso, isso começa a ganhar a sua vida, isso começa a te dominar. E é interessante que quando você começa a observar as pessoas, você já parou para observar alguém que é fofoqueiro? Essa pessoa, ela chega no ambiente, ela chega impaciente, sabe? Você percebe que há uma agitação ali, porque ela quer colocar a fofoca para fora. Ela quer semear ali o seu pozinho de pim-pim-pim da contenda. Assim é o fofoqueiro. Não permita que essas coisas dominem a sua vida. Não permita que essas coisas entrem no seu coração. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O que você tem falado? Quais são as verdades que você tem declarado? Mateus 7:2 diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Como é que você tem medido seu irmão? Quais são os pensamentos de julgamento que você tem carregado sobre os seus irmãos? Recuse-se a ouvir, sabe? Não empreste o seu ouvido para esse tipo de pessoa, para pessoas que só trazem fofoca, para pessoas que só trazem contenda. O simples fato de você parar para ouvir essa pessoa já diz que você compactua com aquilo que ela está fazendo. Às vezes você pode pensar, não, mas eu só estava ali só ouvir. Você está sendo ali um recipiente de algo que não agrada o coração de Deus. Colossenses 3:8 diz: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Meu Deus, cuidado, sabe, para que você não repasse uma fake news apenas por concordar com ela. Você já viu gente assim? Às vezes saiu uma notícia ali, nem é verdade, mas ela está compartilhando, ela está mandando para outras pessoas, nem foi na fonte para saber se é verdade ou não, sabe, não buscou ali se é um fundo de verdade, mas ela está repassando, e se achando ainda porque está levando a notícia, mas uma notícia fake, uma notícia errada. Amém? 5 votos para transformar a sua vida. E o 5º é: nunca aceite para si qualquer glória, pois a glória é de aleluia. Deus, ele é zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não te chamou, sabe, para dividir a glória dele com você.
1 Pedro 4,11 diz: se alguém serve, façam com a força que Deus provê. Quem provê a força? De forma que em todas as coisas, quem seja glorificado? Mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quem fica com a glória precisa ficar com a crítica. E olha só que interessante isso, nós queremos ser elogiados, nós queremos receber uma palavra de afirmação, mas quando a gente recebe uma crítica, ela já não é tão bem-vinda assim. Quem fica com a glória precisa ficar com a crítica. Sabe, eu não estou falando que você não deva receber elogios, eu não estou aqui falando que você não deva receber, sabe, palavras de encorajamento, palavras de afirmação, sabe, mas isso não pode ser uma moeda de troca. Você não pode fazer as coisas que você faz para que essa glória venha para você. Você não precisa buscar aceitação do serviço, você já é aceito, você já é amado. Você não precisa servir por barganha. Sabe, não é isso que Deus espera de cada um de nós, mas tenha sempre em mente que a glória é de Deus, sabe, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo que nós temos é dEle, e a glória é toda dEle. Vejamos aqui um exemplo de um homem chamado Diótrefes, nome legal, Mateus pega aí, eu passo. 3 João, capítulo 1, do 9 ao 10 diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Esse cara aqui é qualquer coisa, menos um homem de Deus. E quantas vezes a gente se depara com pessoas assim na igreja, pessoas que querem um lugar de destaque, pessoas que querem ser o mais importante, pessoas que querem ser o centro das atenções, pessoas que querem com certeza tomar o lugar de Deus, porque na celebração Deus é o mais importante. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo para Ele. Nós somos apenas servos, servindo, sabe, dentro de um corpo. E quantas vezes a gente se depara com pessoas que são assim, pessoas que semeiam contenda, pessoas que tratam os irmãos maus, pessoas que são pessoas ruins. Sabe aquela pessoa assim que você não consegue ficar perto porque não sai nada de bom daquela pessoa? Sabe aquela pessoa que quando abre a boca não se aproveita nada daquilo que ela está falando? Quantas e quantas pessoas estão assim dentro das nossas igrejas? Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E nós vemos aqui, segundo esse texto, aqui que esse irmãozinho, a gente vai chamar ele de irmãozinho aqui pela graça do Senhor, ele desejava a glória para si, ele semeava contenda, ele não era uma pessoa hospitaleira, e a hospitalidade é uma das marcas, sabe, dos filhos de Deus, pessoas que recebem pessoas em suas casas, pessoas que fazem, sabe, questão de receber os homens de Deus, receber pessoas que carregam, sabe, a presença de Deus. Quantos exemplos a gente tem no Antigo Testamento, de pessoas que foram extremamente abençoadas, porque eram hospitaleiras, e recebiam ali os homens de Deus. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre, diz Apocalipse 5,13. Coloque Deus no centro da sua vida, sabe, comece a analisar a sua vida, se pergunte, será que Deus realmente está no centro? Será que Deus, Ele realmente está na posição de destaque? Salmo 116, no versículo 18 diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor. Aleluia. E para nós concluirmos nessa noite, comece a fazer uma análise da sua vida. Comece
a observar como é que você tem tratado o pecado na sua vida. Será que há dentro de você um senso de querer ser dono? Será que você tem cultivado e gerado ressentimento no seu coração? Será que você tem repassado coisas que não são verdades? Será que você tem tomado a glória que é de Deus para si? Qual é o estilo de vida que você está vivendo? Como eu disse, voto fala sobre posicionamento. Voto fala sobre tomar uma decisão. Voto fala sobre oferecer a Deus algo sem querer nada em troca. A Bíblia diz que havia uma mulher chamada Ana, e ela orava, e o sonho daquela mulher era ser mãe. E aquela mulher, ela ora incansavelmente, e ela vai ali para o templo, e ela começa a orar, e ela começa a orar, e ela começa a orar, e de repente, nem a voz mais sai daquela mulher, e aquela mulher ela começa a causar uma incomodação, ao ponto do sacerdote chegar diante dela e falar assim: essa mulher está bêbada. E aí essa mulher, ela se dirige com honra para esse sacerdote, e ela continua ali fazendo a sua oração. E a oração dessa mulher foi: Senhor, lembra-te da minha oração. Lembra-te da minha oração. E quando ela começa a falar com o Senhor, ela já começa aquele ambiente profetizando. E ela fala assim: e eu terei um varão. Ela declara isso sobre a vida. Ela fala assim: eu terei um varão. E será profeta. Meu Deus. E ela fala assim: lembra-te de mim, Senhor, porque eu entregarei para o Senhor. E aquela mulher, ela já havia sido humilhada, sido maltratada. A história nos diz que Penina afrontava aquela mulher, e ela pega tudo aquilo e leva diante do Senhor. E ela fala assim: lembra-te da minha oração. Meu Deus. E a Bíblia fala que, terminada essa oração, eles voltaram para casa. A Bíblia diz que o marido, os dois ali entraram em conjunção carnal. E a Bíblia diz assim: o Senhor se lembrou da oração de Ana, e ela teve um filho, um varão. E se não bastasse, sabe, o coração daquela mulher, chega ali o determinado tempo deles se apresentarem diante do Senhor, sabe, de irem até o templo. E aí essa mulher, ela fala para o seu marido assim: não vou. Eu vou ficar aqui amamentando o menino, porque na próxima vez que eu for, eu vou para entregar, porque eu tenho um voto. E aquela mulher entrega aquele menino, aquela mulher que não tinha nada, aquela mulher que não tinha nenhum filho, e ela entrega para o Senhor alguém que é profeta, alguém que é juiz, alguém que é estadista, alguém que diz assim, diz o Senhor. Como se não bastasse, sabe, um milagre lindo daquela mulher gerar esse filho, a Bíblia fala que em seguida ela teve mais 5. Mas ela cumpriu o seu voto.